Fala galerinha, energia, é química pura! Eu sou o Fernando Mota, professor de química! E hoje, dando continuidade à densidade, vamos falar sobre a anomalia da água. Vai dando seu like, compartilha, se inscreva e ativa o sininho. E vamos comigo! Toca a vinheta! Uhul! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vambora, galera! Vocês vão ver que espetáculo que vai ser essa aula. Olha só que top, gente. Olha só que top. Veja bem. Eu coloquei para vocês aqui dois gráficos, tá? Onde nós vamos falar sobre a dilatação anômala da água. O que é normal? O que é comum? Eu esquento um material e ele dilata, ou seja, o seu volume aumenta. Então isso é o normal. Aqueci, o volume tende a aumentar. E aí veja bem, com relação à densidade, o que a gente viu? Com relação à densidade, densidade é igual a massa sobre volume. Se eu aqueço o material, se eu aqueço um líquido, se o seu volume tende a aumentar, a densidade tende a diminuir. Não é assim? Isso é o normal. Agora, se eu esfrio, a tendência do volume é o quê? Diminuir. Esfrio, densidade diminui. E se a densidade diminui, se o volume diminui, a densidade aumenta. Vamos de novo. Aqueci. Eu aqueci, o volume tende a aumentar. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Eu esfrio, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Isso é o que acontece com a maioria dos materiais. Só que a água é um caso especial e a gente vai entender muito bem que esse caso especial com a água vai garantir a vida aquática em muitas situações, tá? Então, Deus é muito massa, velho. Deus é muito chique. Deus é física, é química, é biologia, é geografia. Deus é muito top. Olha só que doideira. Vamos olhar aqui, ó. Analise esse gráfico aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico da temperatura em função do volume. Gente, todas as vezes... Eu disse o quê? Todas as vezes que vocês forem analisar um gráfico, a primeira coisa que você vai fazer é o que está escrito aqui e o que está escrito aqui. Então, esse gráfico é de volume em função da temperatura. Falando em água, deixa eu beber uma aguita. Show de bola. Então, olha só. O que a gente percebe aqui, ó? 12 graus, 10, 8. Eu estou esfriando. O que normalmente acontece com o volume de um material? Diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta, não é isso? Então beleza, ó. Estou diminuindo a temperatura, o volume do material está o quê? Diminuindo, olha só. Diminua a temperatura, o volume diminui. Volume diminui, densidade aumenta. Então a densidade aumenta. Só que olha só que interessante, a partir de 4 graus, o que acontece a partir de 4 graus Celsius? A partir de 4 graus Celsius, eu estou esfriando. Olha lá, 4, 2, indo para 0. Ó. Eu estou esfriando. Só que o volume agora está o quê? Aumentando. Então olha que doideira. Eu estou esfriando a água. Repare que nessa região toda aqui, ó, antes de 0 graus, considerando aí 1 atm de pressão atmosférica, né? Considerando 1 atm de pressão atmosférica, a água congela a quantos graus? 0. Então, antes de 0 graus, eu tenho água líquida. Quando chega a 0 graus, eu começo a ter o quê? Água líquida mais gelo, ou seja, a água líquida começa a congelar a 0 graus e depois ela vai esfriando mais e eu tenho somente gelo.
Mas, pelo gráfico, a gente percebe que o quê? De 4 graus para 0 graus, o volume aumenta. E se o volume da água aumenta, o que acontece com a densidade? Diminui. Perfeito? Portanto, a 4 graus eu tenho o valor máximo de densidade para a água, que a gente arredondando vai chamar de 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Então, ó, volume da água, ó, estou esfriando, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 1, menos 2, menos 3, estou esfriando. Volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Chegou de 4 graus, volume diminuiu, densidade aumenta. Só que agora, abaixo de 4 graus, o volume começa a subir. E se o volume sobe, a densidade diminui. Beleza? Aí, tá congelando, ó. Aqui eu tenho líquido mais gelo. Agora eu só tenho gelo e começa a esfriar novamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai aí, ó. Perfeito? Ótimo. Olha para esse outro gráfico aqui, ó. Esse outro gráfico é o gráfico de quem? Da densidade em função da temperatura. Densidade, gramas por centímetro cúbico pela temperatura. Olha só, o que a gente percebe nesse gráfico? Que a 4 graus eu tenho o valor máximo de densidade para a água, que aqui vale quanto? 1 gramas por centímetro cúbico. Perfeito? Gente, quem está boiando aí, ó, eu posso escrever gramas por centímetro cúbico. Isso é a mesma coisa que gramas vezes centímetro a menos 3. Mesma coisa, viu? Gramas por centímetro cúbico ou gramas vezes centímetro a menos 3. Se esse cara vai lá para cima, esse 3 positivo, ele fica negativo. Vai dar uma estudada aí em matemática básica, porque ela é fundamental. A matemática básica ela é fundamental para a química aqui. Show de bola? Beleza. Então tá aí, ó. Então, densidade em função da temperatura, eu percebo o quê? Que se eu aumento a temperatura, o que acontece com a densidade? Diminui. Normal, olha lá. Se eu aumento a temperatura, o que acontece com o volume? Aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. É o que eu estou percebendo aqui. Beleza? Só que aqui, ó, 4 graus. Repara aqui, ó. Estou esfriando e indo para 0. Olha só desse declíniozinho aqui, ó. Esse declíniozinho, ó, repare que é uma curva. Ou seja, aqui a densidade está o quê? Ó, temperatura diminuindo e a densidade está diminuindo. O que eu percebo aqui, ó? Estou esfriando, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Perfeito? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de anomalia da água, tá? Então, o que é normal acontecer? O que normalmente acontece com a maioria dos materiais? Eu esfrio, o volume diminui e a densidade aumenta. Eu esquento, o volume o quê? Aumenta e a densidade diminui. E no caso da água, acontece isso também, mas entre 4 e 0 graus eu tenho o contrário acontecendo. E o que isso gera de importante para nós em termos da natureza? Olha só que fantástico. Olha só que fantástico, galera. Vamos falar que aqui é um lago, olha só. Vamos falar que aqui é um lago, ó o lago de Motinha. Isso aqui é um lago, fiz um corte, tá? Isso aqui é um lago, tá? É um lago. Aí aqui tem as plantinhas, né? Tá ok? Eu não sei desenhar peixe não, tá? Mas aqui é um peixinho, viu? Outro peixinho aqui, eu não sei desenhar peixe não. Eu sabia desenhar peixe. Ah, os peixinhos, eu sei desenhar a situação, não tem problema não. Olha lá. Aí vamos falar que a temperatura externa esteja a 12 graus. Vamos falar que a temperatura externa esteja a 12 graus. Aí o que acontece? 12 graus lá fora, entra em contato com a água daqui e a água também fica 12. Que lindo, a água fica 12.
Bonito. A água aqui está a quanto? A 12 graus. Aí o meio externo passou para 8. O meio externo passou para 8. 8 graus entrou em contato com essa água também vai ficar a 8 graus. Tá? Então a água vai esfriar. Então o meio externo em contato com a água vai passar para 8. Aí eu te pergunto, a água não estava a 12? A água não estava a 12? A temperatura não passou para 8? O que acontece com o volume da água? De 12 para 8, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Aí essa água de 8 desce e todo mundo aqui fica também com 8 graus. Ou seja, o lago todo agora está a 8. O meio externo foi para 6. O meio externo foi para 6. 6 graus em contato com a água também vai para 6. A água também vai para 6. Só que o que acontece? De 8 para 6, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Essa água desce, porque está mais denso. E todo mundo agora vai para 6. Meio externo agora foi para 4 graus. Olha que lindo, gente. Isso é muito lindo, gente. Eu fico doido com esse negócio. Olha que lindo, que lindo. Meio externo foi para 4 graus. 4 graus afora, em contato com essa água de 6, essa água também vai para 4. Essa água também vai para 4. E o que acontece com o volume de 6 para 4? O volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. A água desce. A água desce. Quem é mais denso, vai para o fundo. Nós já falamos sobre isso. Quem é mais denso, vai para o fundo. Então a água de 4 graus desceu. Corrente de convecção, todo mundo a 4 graus. Meio externo agora foi para 2 graus. Meio externo agora foi para 2 graus. 2 graus lá fora em contato com essa água da superfície, essa água vai para 2. De 4 para 2 graus, o que acontece? O que acontece de 4 para 2 graus? O volume aumenta. E se o volume aumenta, a densidade diminui. Logo, essa água de 2 graus não desce. Então eu vou passar agora a ter lá em cima a água a 2 e aqui embaixo, todo o lago lá embaixo, a 4 graus. Olha que show! Meio externo foi para 0 graus. A água da superfície também foi para 0. De 2 para 0, o que acontece com o volume? Aumenta. E se o volume aumenta, a densidade diminui. Se a densidade diminui, essa água não desce. Permanece 0 aqui em cima e lá embaixo continua 4 graus. Só que aí o que acontece, papai? Chegou a 0 graus. A água vai começar a congelar. Aqui em cima pode ir para menos o que quiser. Pode ir para menos o que quiser. Essa superfície toda vai congelar. Essa superfície toda vai congelar. E todo o lago lá embaixo vai ficar a 4 graus e água líquida, papai. E isso vai manter a vida aquática, beleza? Dá uma voltada aí no vídeo, revise essa aula, porque isso aqui é importantíssimo aí, tanto para química, quanto para física, quanto para biologia, beleza? Espero que vocês tenham gostado disso aqui, essa parte é maravilhosa e a gente vai continuar também aí com mais detalhes. Ah, só um detalhe, que eu não falei na aula anterior. Se você tiver um objeto regular, como é que você calcula a densidade desse cara? Se você tiver um objeto regular, tipo assim, ó, um cubo, como é que você faz? Pega esse cubo, põe na balança, descobre a massa. Aí você pega uma régua e mede a aresta. Aí você vai pegar o quê? Esse lado vezes esse lado vezes esse lado. Aí você acha o volume, massa dividido pelo volume, você acha a densidade. Mas se fosse um objeto irregular, o que é que você faz? Enche uma proveta de água, mede a massa do objeto na balança, tá? Isso eu estou falando na prática, como é que você faz isso na prática? Pega esse objeto agora, joga aqui dentro da proveta.
o volume que subir, depois que você jogou o objeto lá dentro, o volume que subir é justamente o volume do objeto. Então agora você tem a massa do objeto e o volume do objeto, logo você acha a densidade. Essa questão já caiu várias vezes em provas, inclusive aí no Enem, beleza? Então, é isso aí. Som na caixa, energia, energia, energia. Mete o pau aí nas aulas, galera. Aproveite esse curso. Beijo no coração, energia, energia.